Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma entrevista no programa Café e Prosa e hoje recebendo a visita da arquiteta e urbanista Eliane Veras da Veiga, ela que está lançando mais uma obra importante que traz a história da cidade, que é o coração, o centro, com suas ruas e suas belíssimas histórias. Essa obra que chama-se Florianópolis Memória Urbana, chegando à 4ª edição. E a Eliane vem também para nos trazer mais detalhes das suas obras infantis e também sobre a sua profissão e os tempos dedicados ao nosso município no que diz respeito ao planejamento urbano. Eliane, seja bem-vinda, é um prazer imenso tê-la com a gente aqui na TV Câmara, em especial no programa Café e Prosa, e a gente primeiro faz a saudação, mas já de largada, falando sobre essa 4ª edição do livro Florianópolis Memória Urbana. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos. E o que eu posso dizer, Vandrei, é que para mim esse início de ano está sendo muito especial, porque eu estou comemorando 30 anos do livro, do Florianópolis Memória Urbana. Então, na verdade, quando ele foi lançado, em 1993, eu não esperava que fosse uma obra que fosse despertar tanto interesse e perdurar a ponto de eu chegar a uma 4ª edição. Então, me sinto muito realizada em poder ser útil de alguma forma, informando as pessoas, sensibilizando as pessoas que são nativas ou que vieram para Florianópolis sobre o que é a nossa cidade, especialmente o centro velho da cidade. É claro que até 93 era uma pesquisa, né? Pelos tempos atrás, né? Eu digo de 93 para baixo. E foi sofrendo atualização até o ano de 2024, que é o que a gente está vivendo nesse momento, né? Mas de 93 para baixo, o que você trouxe na primeira edição que traz uma pesquisa, vamos dizer assim, mais antiga, né, do que era o centro da cidade? Andrei, esse livro ele é um recorte do Triângulo Central. Então, vamos imaginar a Avenida Paulo Fontes, a Avenida Beira-Mar e a Avenida Mauro Ramos. Este triângulo... olhando do satélite, é isso, né? É isso, é basicamente um triângulo. Claro que eu faço uma extensão ou outra, mas esse livro é o resultado de uma pesquisa de mestrado que, na época, levou 4 anos e meio, com muita coisa pesquisada em arquivos, em fotos antigas, em cartografia antiga, em entrevista com pessoas, e resultou, então, numa dissertação de mestrado que 2 anos depois de concluída, eu pude publicar. Então, a pesquisa ela começa mais ou menos em 1754, que são os mapas mais antigos que a gente tem, que mostra o princípiozinho de uma igreja, um pastozinho onde era o largo da igrejinha, da capelinha do fundador, que depois viria a ser a catedral, e isso vai se expandindo a partir de 1774, 1754, 74, os autores variam muito sobre a data desse mapa muito raro, e vai até próximo dos anos 2000. Essa é a pesquisa. Então, eu entendo a cidade como uma teia de aranha, uma rede onde as ruas vão surgindo. Qual foi a primeira rua? A gente não pode dizer uma primeira rua, a gente pode dizer um entorno, o Largo da Matriz. No entorno do Largo da Matriz, por exemplo, a Rua Fernando Machado, é uma via muitíssimo antiga. A Rua Conselheiro Mafra é muitíssimo antiga. Então, a cidade ela foi progredindo, costeando o mar, né? Paralela ao mar, e subindo para a Catedral. O Largo da Matriz é o Largo da Catedral? É o Largo da Catedral. Perfeito. Ela foi expandindo à direita, costeando o mar, onde nós tínhamos em seguida o mercado público, que era o grande centro nervoso. E olha só, isso aí repete um modelo que é um modelo português de ocupação. Então, eu fui professora de arquitetura e urbanismo muitos anos, no Univale, Unisul, um pouquinho na Federal, na FURB. Então, o que eu mostrava para os alunos? Os portugueses, nas suas colônias pelo mundo, fosse na África, fosse na América, na Ásia, eles tinham um plano de ocupação. Então, um pasto, uma quadra, em frente uma igreja,
uma casa de governo e as ruas elas iam se distribuindo como um tabuleiro em xadrez, paralelas e perpendiculares a esse largo, a essa praça. E na frente do mar, normalmente as cidades eram à beira-mar, então ficava o porto e o mercado. Mar, né? A igreja virada para o mar, a casa de câmara e cadeia, como nós temos aqui, né, de um lado, a casa de governo do outro, o mar em frente e o mercado na beira d'água. Então, esse é um plano que os portugueses implantam nas suas colônias pelo mundo. Os espanhóis também fazem da mesma maneira. E é isso que a gente vai ver nas cidades brasileiras mais antigas. Legal, legal, bacana, isso é muito bacana. E se a gente observar aqui na região, fomos colonizados por portugueses, açorianos, as igrejas são sempre voltadas para o mar, sejam elas nas nossas extremidades da ilha, como também na parte continental, por exemplo, Enseada do Brito, Exatamente. São Miguel da Terra Firme, Exatamente. e assim por diante, né? A gente, circulando a gente percebe. Armação da Piedade, Isso. Ribeirão da Ilha, Isso. não é? Santo Antônio de Lisboa. Na verdade, são as ocupações mais antigas. Algumas já existiam antes da vinda do povoador açoriano, né? São mais antigas, Sim. são fundadas por paulistas, por vicentistas, que vêm e fundam um pequeno povoado, como foi o caso de Nossa Senhora do Desterro, onde veio o bandeirante paulista Francisco Dias Velho. Então, ele vem, ele implanta um primeiro núcleo, que depois não prospera em função do ataque de piratas e tal, mas aí vem a imigração açoriana, né? Entre 1748 e 1756, nós tivemos quase 6 mil açorianos aqui para povoarem essas localidades. Sim. Ribeirão da Ilha, Lagoa da Conceição, Canasvieiras, Santo Antônio de Lisboa, São José da Terra Firme, na Palhoça e por todo o litoral catarinense. Então, a gente vai ter essa matriz, essa característica açoriana que vai se manifestar de várias maneiras, seja no linguajar, seja na gastronomia, no tipo físico. A arquitetura é uma arquitetura portuguesa. Sim. Essa coisa de chamarmos a nossa arquitetura de açoriana não está certo não, sabe? A nossa arquitetura é luso-brasileira. Luso-brasileira. A arquitetura açoriana, lá nos Açores, ela tem outras características que são típicas daquelas ilhas vulcânicas. É um outro tipo de pedra, um outro tipo de argamassa, um outro tipo de volume, um outro tipo de planta, de distribuição interna. Por isso, nós devemos chamar a nossa arquitetura mais antiga de luso-brasileira. Porque a arquitetura empregada na colonização, ela é muito similar às outras cidades de Portugal. Exatamente. Né? Lisboa, Cidade do Porto e assim por diante. Exatamente. Lisboa, Goa, todo o Brasil, se a gente for pensar em Ouro Preto, em Paraty, em Santos, em Porto Alegre. Quer dizer, a nossa arquitetura tem uma matriz portuguesa, né? E aí tem uma planta baixa bem típica do que o português vai colocar pelo mundo durante a colonização. Antes da gente falar do triângulo, né, o famoso triângulo do centro da cidade, há uma passagem aqui por 1845 de Dom Pedro I, né? E ali foi instituída a primeira rua da cidade. Procede isso em Santo Antônio de Lisboa ou no Cais do Porto, alguma coisa assim? Procede isso? Olha, a gente tem narrativas sobre isso, mas eu, sinceramente, um documento assinado sobre isso, eu ainda não consultei. Sim. Então, eu não vou afirmar que tenha sido, que Dom Pedro esteve aqui, que fez doações para o Hospital de Caridade, para a Igreja da Lagoa. Foi a missa. Isso foi a missa. Tudo isso a gente sabe que houve. Agora, é claro que as cidades que recebiam Dom Pedro faziam preparativos, faziam pavimentações, aceleravam processos de urbanização. Então, isso é um pretexto muito importante para a melhoria das cidades. Perfeito. Saindo de Santo Antônio e vindo para o Coração. E aí nós tivemos a movimentação criada em torno do Largo da Matriz e as ruas migraram para o lado direito, então. É isso? Conselheiro Mafra, hoje Felipe Schmidt, mas antes tinham outros nomes mais românticos, né? Esses nomes vão mudar com a República.
Sim. Então, com a República, os nomes dos redentores da República vão aparecer nessas ruas que tenham nomes mais antigos e que muitas vezes se repetem em várias cidades. Então, por exemplo, quando a gente diz Rua Direita, fica à direita da Capela do Espírito Santo. Rua do Vigário, porque o vigário morava ali. Sim. Né? Rua do Espírito Santo, Capela do Espírito Santo, e por aí vai. Depois era um país de tradição católica, então os nomes de santos também vão aparecer muito nesse primeiro período fundacional. De forma que nós temos uma origem a partir do Largo da Matriz e o desenvolvimento tanto do lado oeste como do lado leste. Então, por exemplo, a Rua Tiradentes, a João Pinto, a Saldanha Marinho. Que hoje ganhou força com a nomenclatura centro-leste, né? A região leste do centro. Que está tendo um movimento muito importante, o movimento Traços Urbanos, que tem, assim, acho que mais de 200 de colaboradores, de pessoas envolvidas com as potencialidades que o leste da cidade tem, né? O centro-leste, que tem uma caixa viária bem mais estreita, conserva ainda um ou outro casario bastante interessante, tombados também. Museu Vitor Meirelles. Nossa, o Museu Vitor Meirelles, a antiga Casa de Câmara e Cadeia, o prédio dos Correios. Que é hoje o Museu de Florianópolis. Sim, o Museu da Marinha, onde era o Forte de Santa Bárbara, a Avenida Hercílio Luz, a antiga Escola Antonieta de Barros, o Museu da Escola Catarinense, a Casa da Memória, toda essa região que vai no sentido leste tem, assim, atrativos muito importantes que vale a pena a gente visitar e preservar. Exato. É isso aí. É uma viagem, né? Uma viagem no tempo. É isso que o livro traz, né? É isso que o livro pretende trazer. O livro é dividido em 8 capítulos. Os primeiros 4 capítulos, eu divido esse triângulo central em 4 áreas. O entorno da praça, a face leste, a face oeste e a expansão no sentido daquilo que a gente chamava de Praia de Fora. Sim. Que seria, então, a área das antigas chácaras. Se a gente for olhar, por exemplo... Também, tá? Vou mostrar. Então, aqui a gente tem... Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui é uma pintura do Eduardo Dias, pintor catarinense, no início do século XX, mas um pouquinho antes da construção da Ponte Hercílio Luz. Ela não aparece aqui. E o que a gente vê? A gente vê áreas verdes. Anos 10, por aí. Anos 20. A gente vê várias áreas verdes que são aquelas áreas que ficam no entorno da Rua Presidente Coutinho. Olha, a Rua Presidente Coutinho é super antiga. Olha que eixo antigo que nós temos aqui. Aqui nós temos a Rua das Olarias, que vem a ser a Mauro Ramos, e o que vai ser a Hercílio Luz. Sim. E nós temos uma ocupação mais densa no entorno da Praça da Matriz e alguma coisa aqui na Praia de Fora. Depois nós teríamos a beira-mar, né? O curioso é que a cidade ela começa a ser ocupada justamente na Bahia Sul. Por que não teria sido ocupada na Bahia Norte? Pois é. Isso é interessante, né? Mas eu acho que é uma questão do porto. Né? As facilidades do porto naquela época, porque enquanto nós tivemos calado suficiente, nós tivemos porto. Mas por que o porto não foi do outro lado? É isso que eu queria entender. Uma questão de calado. Né? As embarcações tinham mais possibilidade de aportar naquela região. Entendi. Né? Então, elas adentravam a Bahia e aportavam ali, não na Bahia Norte. Sim, né? sim. E aí, o que acontece? Na virada do século XIX para XX, essas antigas chácaras, elas acabam começando a ser desmembradas por herança. E aí vão surgindo lotes um pouco menores, onde vão surgindo, então, os edifícios mais altos. Primeiro, as casas de centro de lote, e que hoje a gente está vendo desaparecerem pouco a pouco para surgirem edifícios, né, de 10, 12, 15 pavimentos. Então, aonde a gente conseguiu consolidar uma paisagem que mostra um pouco do colonial, um pouco do ecletismo, do Art Nouveau, do Art Deco e até do modernismo, em torno da Praça 15. Especialmente no eixo da Rua Conselheiro Mafra, da Rua Tenente Silveira, Felipe Schmidt, e para o lado leste a mesma coisa. O livro, então, ele vai dividir
a cidade em 4 áreas e mostrar o aparecimento dessas ruas. E na segunda parte do livro eu trago mais de uma centena de fotografias dessas mesmas áreas, explicando a história dos edifícios que apareceram ali. Qual é o tamanho dessa área do Triângulo? Ixi, agora eu não sei te responder essa pergunta. Não sei quanto mede isso em metros quadrados, não. Nunca parei para pensar nisso. Acho que é importante a gente pensar o seguinte, Vandrei, que naquela época, no século XIX, sair da Praça 15 e ir até a Rua Bocaiúva, vamos imaginar, era uma distância considerável, né? A pessoa saía e ia para uma área que tinha pouca habitação. Eram as chácaras. Então, se chamava Caminho da Praia de Fora, né? Rua da Praia de Fora, Rua do Passeio. A Rua Esteves Júnior chamou-se Rua do Passeio. Sim. Por quê? Porque era um passeio. Você saía do centro da cidade para ir para a Praia de Fora, né? Sim. Você sair, por exemplo, daqui de onde nós estamos, da Câmara dos Vereadores, pertinho da Catedral, e ir até a Agronômica. Você tinha que ir de charrete, ir a cavalo, porque não havia outro meio de transporte. As distâncias eram... Seguindo as picadas, né? Seguindo as picadas, os caminhos, justamente. Os caminhos de carro de boi. Era muito mais difícil locomover, na verdade. Sim, outra coisa. Naquela época, que infraestrutura a gente tinha para colocar um pontilhão, para atravessar um riacho, para aterrar um banhado? Então, se a gente for imaginar, por exemplo, o alto da Rua Felipe Schmidt, ali na altura do Clube Lira, sim, ali se chamava Morro do Barro Vermelho. Se você cavar em algum terreno que ainda exista ali livre, você vai ver que a terra é vermelha. Sim. Morro do Barro Vermelho. Aquela terra, ela foi retirada com carroças e a terra foi utilizada para o aterro da prainha. Era levada de carroça naquela época. Então, ela era tirada com picareta e pá e levada com carroça para o aterro da prainha. Isso virada do século XIX, início do século XX. Imagina só, ali onde nós temos a Praça Pio XII, onde foi o Largo Fagundes, Largo do Coronel Fagundes. Ali havia uma fonte d'água, ali ao lado da Americana. Sei. Tem aquele estacionamento subterrâneo. Sim, sim. Então, ali era uma fonte d'água que ficava nas terras do Fagundes. Uma bica. Uma bica, né? Na época em que os escravizados iam, tiravam água, levavam para as casas, lavavam roupas. Os cavalos bebiam água. Então, aquela região ela foi canalizada, porque também era uma região muito suja. Foi canalizada, aquilo foi descendo até perto da alfândega e foi canalizada lá para baixo. Então, se a gente for pensar, as regiões da cidade, que eram regiões alagadiças, regiões... que o esgoto era jogado ali no fundo dos quintais ou mesmo na beira do mar. Era difícil a gente transitar pela cidade, não se tinha o conforto, o relativo conforto que se tem hoje. Você falar na dificuldade de energia elétrica, né? Sim, então primeiro os lampiões, a óleo de peixe, óleo de baleia. A famosa pomboca. Primeiro o óleo de baleia, né? Então, enquanto nós tivemos a economia da baleação, que foi a primeira economia catarinense, né? Nós tínhamos este combustível, o óleo, que era justamente para iluminação pública. Sim. Né? Depois é que foi sendo substituído por outros combustíveis, até que em 1910, no governo de Gustavo Richard, a gente tem energia elétrica. Você falou do Morro do Barro Vermelho, o Lira sofreu uma grande transformação há mais ou menos 20 e poucos anos. Teve a ampliação da sua sede e ali tinha um morro assim, um terreno baldio e aparecia esse Barro Vermelho. Viu? A minha memória consegue lembrar desse Barro Vermelho. Olha só. Isso não faz muito tempo, faz uns 25 anos por aí, né? E ali justamente é tido como o Clube da Colina, né? Exato. Porque existe uma colina. Exato. E a colina, né, dela advém esse Barro Vermelho, né? Então a história da cidade. Né? Sabe, Vandrei, é muito interessante a gente ficar pesquisando a toponímia. Então, a toponímia, os nomes dos lugares, a origem dos nomes dos lugares. Então, se a gente pensa, Morro do Barro Vermelho, por quê? Justamente, você tem isso na sua memória. Quando a gente pensa assim, o Morro da Lagoa, Morro do Padre Doutor. Por quê? Porque havia lá um padre que ele curava
respeitava as pessoas, tratava das pessoas. Quando a gente pensa assim, caieira da Barra do Sul, por quê? Lá na Lagoa também tem uma caieira. Por quê? Porque se extraía cal das conchas, essa cal era queimada, depois era peneirada, a parte mais fininha era para pintura, a parte mais grossa ia para argamassa. Então a palavra caieira vem do cal. Da queima da cal, da cal, produção da cal de conchas. E se você for olhar, É Wander, uma palavra comum aqui na nossa região caeira, né? não é só aqui. Se você for pesquisar no Brasil, você encontra mais de 200 de localidades ou cidades com nome caieira. Por quê? Porque nós temos no Brasil uma das maiores jazidas de calcário do planeta. Sim. Então, aonde não é beira-mar que tem a cal de conchas, se extraía e se extrai até hoje do calcário. Se produz cal do calcário. Então, você vai encontrar, por exemplo, poemas dos inconfidentes mineiros falando sobre as cidades de nome caieira. Então, a toponímia é uma coisa muito legal, porque tanto indica o nome do proprietário das terras, ou algum tipo de cultivo, ou algum acidente geográfico, ou algum tipo de uso, e por aí vai. Agora, falando um pouco mais sobre a sua vida, né? Você tem as raízes aqui estabelecidas, pai e mãe, por acidente, nasceu em São Paulo, viveu um tempo lá, mas desde a infância, essa questão urbanística te fascina? Nos conte um pouco. Olha, foi assim, eu vim de São Paulo, eu estou com 64 anos, eu vim de São Paulo com 11 anos, logo depois da Copa de 70 eu vim. Então, eu estudei na minha infância a Fundação de São Paulo, o bandeirantismo, os bandeirantes que na época eram vistos como grandes heróis nacionais, não é? Hoje a gente tem uma outra visão sobre essa exploração toda que foi feita no Brasil, tem vários aspectos a serem considerados. E aí, quando eu vim estudar aqui, criança, eu me impactei com outro tipo de cultura, um outro tipo de referências históricas. E fui apreendendo estas questões. Aí fui fazer arquitetura. Fui para a Universidade Federal de Santa Catarina, fiz arquitetura. Tive a sorte de trabalhar no Instituto de Planejamento Urbano por 16 anos, com uma área que eu sempre fui apaixonada, que é a preservação do patrimônio edificado. Depois também tive a aventura de trabalhar por quase 2 décadas na Fundação Franklin Cascais, também na área da cultura e principalmente na Casa da Memória. Então, a questão da história, da memória, da cultura de Florianópolis foi algo que foi se desenvolvendo dentro de mim desde a faculdade. Sim. Né? E aí, quando eu me formei, alguns anos depois, eu fui fazer uma especialização na área de patrimônio em São Paulo, e quando voltei fui fazer um mestrado. Não havia mestrado em arquitetura, não havia mestrado em geografia urbana ou algo assim. Eu pensei, eu vou fazer em história. Sempre gostei de história. E aí fui uma alienígena. Fui a primeira arquiteta a entrar no curso. Outro vocabulário, outro foco, outra metodologia. Eu admiro e respeito demais os historiadores, os jornalistas, os arqueólogos, os arquivistas, os bibliotecários, os artistas plásticos, os artistas em geral, porque eu aprendi a trabalhar com essas pessoas. Eu aprendi muito com essas pessoas, com os conservadores, sabe? A gente tem que estar sempre aberto para aprender, não é só para ensinar, mas é principalmente para aprender. E aí é que surgiu no mestrado o interesse em escrever sobre evolução urbana. E aí escrevi esse livro, escrevi alguns outros, ou capítulos, ou livros inteiros, mas esse aí foi o que realmente surpreendeu, porque aí veio a edição de 93, a edição de 2008, aí 2 anos depois, de 2010, veio a 3ª edição, e agora, então, eu consegui fazer a 4ª edição e estou muito satisfeita com a repercussão que está tendo. Ou seja, essa 4ª edição traz até os tempos atuais, né? Não, ela tem um ou outro adendo. Ela é uma edição muitíssimo semelhante à edição anterior, que já estava esgotada há 1 ano, mais ou menos, e as pessoas pediam muito
uma quarta edição, até porque é um livro que ele é utilizado em todos os cursos de arquitetura de Santa Catarina. Legal. Também ele é referência em cursos de jornalismo, de história, os guias de turismo usam, os leigos gostam também, porque procura ser uma linguagem bem tranquila, bem fácil de compreender. Então, ele é muito semelhante à terceira edição, porque na terceira edição eu já fiz a atualização ortográfica e já fiz algumas complementações. Maravilha, vamos viajar. Viajar aí pelo centro da cidade. É isso que eu quero, que a gente quer que você nos traga, né? As histórias, os nomes, os personagens. Enfim, tá aberto para você falar o que tem no livro, o que tem nas ruas, o que foi visto, o que foi lenda, o que foi verdade, né? Porque nem tudo é fato, né? Nem tudo é fato. Então, tem aquela história, tem gente que ainda pergunta hoje, mas tem um túnel que ele passa por baixo da catedral, vai sair não sei aonde? Não tem túnel nenhum. O que tem é o seguinte, antigamente, os sepultamentos eram feitos dentro das igrejas, né? Então, as pessoas que faziam parte das irmandades, isso é um costume português que veio para as colônias e, portanto, veio para o Brasil, veio para Desterro. É um costume de que as pessoas que faziam parte daquela irmandade a qual aquela igreja estava sujeita, eles tinham o direito de serem sepultados dentro da igreja, nas chamadas campas. Então, embaixo mesmo, ali na nave da igreja, no salão da igreja, embaixo das campas, daquelas tábuas, havia os túmulos. Então, já foi prospectado na igreja do Ribeirão da Ilha, Nossa Senhora da Lapa. Havia lá esqueletos. Tinha um esqueleto até, a Fabiana Comerlato, arqueóloga, participou de uma prospecção emergencial lá, já tem mais de 15 anos isso. Esqueletos completos, ainda com cabelos, com pelos pubianos, restinhos de tecido. Então, aquilo tudo é lido, é documentado, é recolhido, é exumado e colocado no local devido. Aqui na catedral, o arqueólogo Oswaldo Paulino, quando a catedral foi restaurada, foi antecedido por um trabalho de arqueologia. Então, ele prospectou numa capela lateral e eu estive lá com meus alunos da faculdade olhando um depósito de crânios que havia num canto, ossadas no outro. Tudo isso é tratado com muito respeito, com muito cuidado e com muita ciência. Então, assim, lá na igreja de São Francisco, né, na Rua Teodoro, também há poucos anos passou por restauro. De novo, Oswaldo Paulino trabalhou lá embaixo do altar-mor e encontrou urnas com pequenas ossadas também de membros da Irmandade de São Francisco. O que acontece? Com o problema das epidemias, das doenças no século XIX, se aboliu os sepultamentos dentro das igrejas. Sim. E as igrejas passaram a ter um cemitério ao lado ou atrás, que é o que a gente vê nas igrejas mais antigas, não é? E aqui, em se tratando da catedral, isso parou e nós passamos a ter o cemitério ali onde é o Parque da Luz. O cemitério municipal. O primeiro cemitério municipal. Havia uma área para os luteranos, havia uma área para os indigentes e a área dos católicos. Depois aquele cemitério foi extinto. Os luteranos separados, né? Os católicos. O cemitério foi extinto, foi tudo exumado e nós passamos a ter o cemitério do Itacurubi. Mas volta e meia sai alguma reportagem trazendo uma pontinha de lápide do cemitério do Parque da Luz. Mas isso tudo é possível, né? Porque alguma coisa pode ter ficado ali dispersa, né? E esse cemitério foi antes da Ponte Ercílio Luz? Foi, né? Foi antes da Ponte Ercílio Luz. Foi antes da Ponte Ercílio Luz. Então, nós vamos ter, assim, situações dentro da cidade bastante pitorescas, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na Praia de Fora, né? Nós tivemos lá vários fortins. Então, ali onde tem o Shopping Beira-Mar, agora nós temos ali a Praça São Luís, sim, que tem o nome do antigo Forte São Luís. Lá onde tem a pracinha Esteves Júnior, também havia um forte, o São Francisco Xavier. Temos lá 2 canhões que pertenceram a esse forte. Foram encontrados ali. Foram encontrados por ali e tem um outro que está
no Museu da Marinha, ali no Forte de Santa Bárbara. Aquele canhão não é do Forte de Santa Bárbara. Era do Forte São Francisco Xavier. Na rua Esteves Júnior. Da Esteves Júnior. Quando a gente pensa no nome daquele eixo todo, que vai ali desde o Shopping Beira-Mar, vai até a Agronômica, mas vamos imaginar, do Shopping Beira-Mar até o Parque da Luz. Nós tínhamos o quê? Temos o quê? A Rua Bocaiúva e depois a Rua Mirante Labego. Isso. Esse eixo se chamava Rua de São Sebastião. Por conta do largo. Do largo e da igreja, que é muito antiga. Sim, sim. Né? Aquela igreja já foi bastante transformada, mas se a gente olha na lateral e no fundo, a gente ainda vê características coloniais. Não Ela é? é uma das mais antigas da cidade? Ela é bem antiga, sim, é do século XIX. Se a gente vai ali no trecho ali da Almirante Lamego, aquilo se chamava Rua de Santana. Por que Rua de Santana? Forte. De novo a toponímia, Forte de Santana. Caminho que vai para o Forte de Santana. Toponímia é a relação que tem do nome com a rua, é isso? O nome com o lugar. Com Pode lugar. ser um largo, uma praça, uma rua, uma baía. Aí a República vem e altera tudo isso. A República vem alterar isso, né? Que é aquilo que a gente chama de visão positivista, a visão de Auguste Comte, né? Um francês Sim. que prega, então, os ideais positivos, uma nova maneira política e social de contextualizar. De reverenciar as pessoas. Uhum. E os a fatos. Gama 10 e Osmar Cunha, que rua era? Como se chamava? A Avenida Gama Dessa e a Osmar Cunha são eixos relativamente recentes. São eixos que não têm 100 anos. Se nós formos pensar Que é uma larga avenida, né? uma larga avenida. Então, se se a gente... inicia ali na altura da Vidal Ramos, Jerônimo Coelho. Jerônimo Coelho. Então, são ruas relativamente recentes, justamente porque ali eram áreas de chácaras. Então, aquilo vai ter que ir sendo desapropriado, negociado, e depois é uma região que não era valorizada. Era uma região quase agrícola. Sim. Então, é no século XX que isso passa a ter uma potência de valor, né? Sim. Tem uma casinha ainda ali sobrevivendo ao tempo, né? Tem algumas que são Rua patrimônio Gama tombado, né? Tem algumas que são patrimônio tombado, porque eram sedes de antigas chácaras. Que bom que se conseguiu preservar algumas referências. É uma perspectiva contraditória, porque você vê os prédios enormes, né, e aquela casinha tá ali resistindo, né? Tá ali, mas aí a gente tem que pensar assim. A gente não pode engessar as cidades. As cidades não podem ser engessadas. Nós temos que ir, com o tempo, também modernizando, nos adequando. Mas é importante saber selecionar quais são aquelas unidades arquitetônicas, quais são os eixos viários, os logradouros, as perspectivas, que nos indicam algo de bom. Isso não é uma visão romântica, sabe, Vandrei? Tem que ser uma visão entendida como uma visão de saúde, uma visão saneadora da cidade. Sim. Nós precisamos ter amplitudes visuais, nós precisamos ter ambiências e nós precisamos também ter referências de memória que nos ancorem aos nossos lugares. Já está provado, do ponto de vista da psique, que as pessoas que perdem as suas referências espaciais, elas podem ter prejuízos sérios no seu emocional. Então, isso também significa qualidade de vida. Né? É isso que a gente também tem que pensar sobre a preservação do patrimônio. Saber selecionar aquilo que realmente tem valor, não só para a nossa geração, mas para as que vêm adiante. A Avenida Estilus, que é uma das principais da cidade, né? Ela historicamente, ela tinha um nome especial, né? Que era a Avenida Rua do Saneamento. Rua do Saneamento, que é onde a pessoa despejava tudo, né? Na verdade, esse nome Rua do Saneamento vem com Hercílio Luz. Então, o engenheiro Hercílio Luz, ele, na verdade, ele se inspira em engenheiros sanitaristas do seu tempo. Então, Santos estava fazendo boas reformas, Rio de Janeiro estava também saneando áreas que antes eram áreas onde se jogava esgoto, né? Então, Hercílio Luz vem, canaliza, né, o Rio da Bulha, o Rio da Avenida, né, canaliza, dá uma saneada nessa região. As linhas de bonde começam a se estender também para essa região e vai surgir um novo tipo de edificação daquele tempo,
das primeiras 2 décadas do século XX, que é a arquitetura do ecletismo. O que vai acontecer como um fenômeno social? As pessoas mais simples que moravam ali, inclusive descendentes de escravizados, essas pessoas, elas acabam sendo expulsas desta região e elas começam a galgar os morros. O início do processo de favelização é um paradoxo. Sim. Começa assim também, porque você tem a valorização de uma área da cidade e, ao mesmo tempo, a expulsão das pessoas que antes tinham domínio sobre aquele território, que não podem mais bancar o valor dessa região. E a primeira região a ser ocupada pelos escravos foi justamente onde hoje é a Rua Major Costa e General Vieira da Rosa. Exatamente. Outrora, região chamada de Canudinhos. O Canudinhos. Queria que você explicasse isso. Pois é. Muita gente tem curiosidade de saber por que Canudinhos. Não tenho também a resposta. Também já me questionei. Existe um mapa no livro em que estão ali nomeadas as regiões. Então, Canudinhos, Tronqueira, Pedreira, Praia de Fora. Essas regiões estão todas nomeadas ali. Eu tracejei essas regiões baseada na opinião do saudoso, falecido professor Aldo Nunes, o artista plástico, conservador, foi diretor do Museu de Arte de Santa Catarina. Então, o queridíssimo professor Aldo Nunes sentou-se comigo um dia e eu disse: professor, vamos tentar dividir aqui, Canudinhos, Pedreira, Tronqueira e tal. Mas a referência desse nome eu não tenho. Dizem que eram ruas estreitas, né? Pode ser, faz sentido. Que se assemelhavam a canudos, né? E aí ficou essa nomenclatura fortemente chamada de canudinhos, principalmente por essas pessoas descendentes de escravos, né? E é o grande berço do samba e do carnaval. Sim. Das escolas de samba, né? Envolvendo escolas de samba, não o carnaval de maneira mais de rua, como eram os intrudos trazidos pelos portugueses, né? Mas são histórias importantes da veracidade, né? Mais tarde, aí o segundo espaço a ser ocupado foi o Morro do Mocotó, que também era chamado de Morro do Governo, né? Porque era próximo ao governo, a sede do governo. E aí são essas histórias importantes da cidade. A Avenida Mauro Ramos vem depois, então? Não, a Avenida Mauro Ramos é bem antiga. Ela chamava-se primeiro Rua das Olarias. Por quê? Então era um caminho que passava a carroça. Rua das Olarias, porque na subida do morro tinha um barro bom para fazer tijolo e telha. Então ali, se a gente olha os mapas antigos, diz Olaria de fulano, Olaria de Beltrano. Olaria, Canudinhos por ali também tinha olaria. Legal. Então nós vamos ter as olarias. Depois de ser Rua das Olarias, ela passa a ser Sebastião Braga. O Sebastião Braga, ele foi um empreendedor que iniciou algumas ferrovias. E depois ela passa a ter o nome do meu bisavô, José Joaquim da Veiga. Avenida José Veiga. Aí já não era mais rua. Foi Rua das Olarias, Rua Sebastião Braga, Avenida José Veiga e depois Avenida Mauro Ramos. Por que José Veiga? Porque o José Joaquim da Veiga, ele tinha terras. Era o eixo da Rua Crispimira, tanto naquela parte que vai dar na Praça Getúlio Vargas, quanto na parte que vai dar no morro, aquilo eram terras dele. Sei. Então, aquilo cruzava com a Mauro Ramos. Sim. E ele cedeu terras para melhorar a rua. Então, por conta disso... Foi uma homenagem, não é? E as homenagens vão ser século XIX. Século XIX. Ainda tem um edifíciozinho ali no início da Almirante Alvim, que tem o nome dele, Edifício José Veiga. Um pequeno edifício ali. Legal. E a casa, o chalé dos Veiga, existiu até também uns 20 anos atrás. Por fim, ele foi, acho que uma oficina mecânica. Ali na esquina da Crispimira, eu acho que é uma farmácia que tem ali naquela esquina. Ali era o chalé dos Veiga.
Legal, bacana essa história. E assim são várias ruas da Aí cidade. depois passou a se chamar Mauro Ramos, Avenida Mauro que é Ramos. em homenagem ao ex-prefeito de Florianópolis, né? Isso. Mauro Ramos foi prefeito. Ramos, exatamente. Bacana. A gente vai viajando, olhando aqui, imaginando o cenário do que a gente enxerga hoje, né? A própria Avenida Ercílio Luz, eu peguei ainda o tempo que ela era totalmente aberta. Hoje está totalmente fechada, né? E urbanamente, eu acho que ela está muito mais bonita, né? Sim, e muito mais utilizada. Porque as pessoas Há passam. uma frequência maior de pessoas, de dia e de noite, e realmente uma obra interessante ali que humanizou a cidade. É verdade. E você falou da rua Cristo Emílio e tem a Rio Branco, né? A Rio Branco também é uma avenida larga que cruza a cidade, né? E por muito tempo era território das chácaras. Das chácaras. Então ali tiveram que fazer várias desapropriações até se conseguir abrir a Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco começou assim. Lá em cima, onde é a Praça Getúlio Vargas, ali havia umas 4 casinhas geminadas, coladinhas uma na outra. Tem ali aquela casa antiga, Delícias Portuguesas, bonita, do lado do quartel. Depois dela havia mais umas 3. Então não havia passagem. Sim. Ali embaixo eram terrenos, eram pastos dessas pessoas. E a rua dos Ilhéus subia. Ilhéus e Visconde. E parava ali. Parava ali, no antigo Liceu Provincial, onde o Fritz Miller lecionou. Sim. Então, a parte baixa da Rio Branco existia. E o topo lá em cima, perto da antiga fábrica de bordados, também era fechado. Também era propriedade privada. A parte mais antiga de avenida é a parte baixa. Então, precisou desapropriar. Quisco. Não enche tanto. Principalmente naquele cruzamento da Rio Branco com a Gama dessa aos Marcos. Enche. Olha só. Ia ser assim uma grande bolha d'água ali. Mas é porque justamente é o que você falou, é uma parte baixa. Muito baixa. Olha, quer ver outras 2 ruas que são bem antigas? Ali que sobem da Bocaiúva, Altamiro Guimarães. Daqueles eixos perpendiculares à Bocaiúva, Altamiro Guimarães é o mais antigo eixo. Depois veio qual? Alves de Brito. O Alves de Brito morava naquela rua. Tá? E aí o que acontece? Ele vai cedendo terrenos, por quê? Para lotear. Para melhorar o investimento. E lá embaixo, aonde era a saída, eram terrenos de outros proprietários. Então, teve que ser feita a desapropriação. E aí tem toda uma discussão na Câmara dos Vereadores para se fazer essa desapropriação. Bem interessantes essas discussões. Tanto a Alves de Brito como a Altamiro Guimarães são ruas que vão desembocar na Beira-Mar. Na Bocaiúva e na Beira-Mar. Não é o caso da Rafael Bandeira, por exemplo, que ela se conecta com a Bocaiúva. Exatamente, né? exatamente. São ruas que são muito importantes, além da Trompovski. Né? Além da Trompovski, que tem 100 e tantos anos, uns 110 anos, creio que tem. Quer ver um outro trecho muito interessante? A conexão do Largo São Sebastião, né? Que ali era um banhado também, ali também tinha um córrego. Aquela conexão com a Praça dos Namorados hoje. Ali onde é a Praça dos Namorados, ali era praia. Sim. E era propriedade privada. Então, o governo teve que desapropriar 2 ou 3 proprietários ali para conectar esse largo até o mar e urbanizar melhor aquela rua. E outra curiosidade é que o poeta Cruz e Souza morou ali, no Largo São Sebastião. Aliás, tem uma rua chamada Cruz Souza, né? Também tem. Que é lá da localidade onde eu nasci, que é uma Rua do Céu. Tenho muita curiosidade por que aquela rua se chama Cruz Souza. Eu creio que foi só uma homenagem, né? Sim. Acho que é só uma homenagem, acho que não tem vivência dele por ali. Porque da rua, aí meu avô é fundador, da rua surgiu um clube chamado Clube Cruz e Souza, que atendia a comunidade, entende? Isso nos anos 40. Nos anos 40. Então a rua já se chamava Cruz e Souza nos anos 40. Aí você pode
ir mais a fundo saber quando que ela foi homenageada, né? Quando que deu essa nomenclatura. Mas, de fato, algumas pessoas relatavam que ele morava por ali. Não. O Cruz e Souza, ele, o irmão dele, quando ele era adolescente, o pai dele foi alforreado pelo Marechal Guilherme, que morava aqui onde é a Chácara do Espanha. Aqui perto da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Exatamente, ali por trás era a chácara do Marechal Guilherme. O Marechal alforreou o pai dele. A mãe dele já era forra, era uma forra. E aí, depois da morte do Marechal, eles acabam indo lá para a Praia de Fora, lá para o Largo São Sebastião. O pai dele era pedreiro, era construtor. E ele compra uma terrinha e constrói uma casinha ali. Existem textos... Mas é na Pracinha dos Namorados? É quase... Eu não tenho precisão absoluta, mas é naquela lateral ali onde tem o Angeloni. Por ali tinha a casinha dele. Era aquela lateral que vai dar no Colégio Menino Jesus. No Colégio Bom Jesus. Não, Menino Jesus. Menino Jesus. Renderia uma bela de uma homenagem ali, né? Renderia. Aliás, isso também é uma coisa interessante, né? Identificar os pontos da cidade onde aqui viveu fulano, aqui nasceu ciclano. Trabalho muito lindo isso. Isso é muito lindo. Eu vejo muito isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem muito isso, né? Na cidade do Porto também tem muito. Você vai andando pela cidade do Porto, tem um busto de alguém, conta a história. Uma placa. Isso é muito interessante. Né? É lúdico, né? Isso é muito agradável. É bacana. O que aconteceu, assim, ó, eu vou trazer para uma área que eu sempre atuei, que é o futebol, que eu sou muito participante do futebol enquanto jornalista também. O Figueirense, por exemplo, fez 100 anos em 12 de junho de 21 e ali na rua Padre Roma foi colocada uma placa onde ele foi fundado. Ano passado o Avaí fez 100 anos e foi fundado onde é hoje a rua Frei Caneca, né, onde está o edifício Frei Caneca e onde fazia parte, agronômica, né? Sim, ali já é agronômica. Na localidade chamada Pedra Grande, e a pedra está ali ainda. Adoçada num edifício, um pedaço dela. Então isso identifica, isso além de preservar a história, acaba se tornando um produto turístico. Né? Acho que a visão é essa. Eu acho que é mais do que isso até a visão. Eu acho que quando a cidade é boa para nós que moramos aqui, o turista se agrada. Eu sempre digo, primeiro vamos fazer a cidade ser boa para nós, ser segura, ser bonita, ser limpa, ser interessante. Se ela tiver essas qualidades, qualquer visitante vai gostar, né? E tem outra coisa, quando a gente viaja, quando a gente visita um lugar, a gente se interessa, no meu entendimento, por duas coisas. Aquilo com que a gente se identifica, que lembra o lugar da gente, e a gente se interessa com o diferente, com aquilo que não é habitual. Sim. Aquilo nos traz um espanto. Então, a nossa cidade precisa ter... surpresa boa. A surpresa boa. A nossa cidade precisa ter esses dois encantamentos, né? As pessoas precisam entender que isso precisa ser cultivado, valorizado, e isso tem que ser valorizado pelo poder público e pelo cidadão comum. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Aí tem gente que diz assim, mas a preservação é um prejuízo, isso, aquilo. Não, nós temos medidas legais para valorizar, para beneficiar, para potencializar o patrimônio. Isso tem que ser conhecido e tem que ser ampliado. Essas medidas que beneficiem quem tem o seu patrimônio cultural preservado. A conversa está muito boa, temos pouco tempo, porque se deixar, eu acho que eram 2 ou 3 horas de bate-papo. O que você quer mostrar de interessante aí, Eliane? Passa rápido, né? O tempo. Passa, eu tenho algumas 3 perguntas para você ainda, importantes. Eu queria mostrar os meus livros infantis, porque o que acontece? Há 12 anos atrás, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava voando em cima de uma pipa, de uma pandorga. Pandorga é bem uma expressão nossa, né? Bem nossa, é. E aí eu coloquei o voo da Pandorga Mágica, escrevi, os 2 personagens são os meus filhos, o Tiago e a Raquel. Legal. Que voam sobre uma pandorga pela ilha de Santa Catarina, vão para o continente e voltam, vão para os Açores, se perdem, vão lá para o arquipélago dos Açores, voltam, interagem com um pescador, com uma rendeira. Um verdadeiro sonho. Vão a um engenho de farinha, vão a uma olaria em São José e eles têm que voltar no final do dia. E aí, no final do dia,
eles voltam e sobrevoam a ponte Silo-Luz. E aí aqui no final eu coloquei então alguns mapas com os pontos mais altos do planeta, porque a Pandorga tem que fazer outros voos. Bom, esse livro fez muito sucesso, eu lancei em 2007, fiz uma segunda edição em 2008, não, 2012, a segunda edição, e agora... Viu só? E ele prestigia tudo. E aí eu resolvi fazer a continuação. Os personagens crescem, eles moram no outro bairro, agora eles moram no José Mendes. Eles têm 3 amigos. Moravam onde antes? Eles moravam na Prainha. Perto? Pertinho. Aí lá na escola eles têm os desafios da escola para cumprir. Então, mas acontece logo no início da história um mistério. Desaparece o gato da tia deles. E eles ficam encafifados com aquilo, tem que encontrar esse bendito gato. Esse gato só vai aparecer no final da história. Mas no meio tem outros mistérios, aparecem bruxas, aí eles têm encontros com as bruxas malinas da ilha, que só querem fazer palhaçada e brincadeira. O filme teve aqui contando as histórias das bruxas. Esse aqui é para colorir. Esse aqui tem figuras para colorir. Para colorir, é uma história um pouquinho maior. Esse aqui é para crianças já leitores um pouquinho mais velhos. E esse aqui é para leitores iniciantes, né? Legal. E os livros estão fazendo bastante sucesso, estão nas livrarias. Eu fiz esse lançamento, agora eu vou fazer uma sessão de autógrafos no dia 23 de março no Top Market. No dia do aniversário da cidade. No dia do aniversário da cidade, a Flora me convidou para fazer uma sessão de autógrafos. Eu vou estar com os 3 livros lá. O horário que funciona é das 11 da manhã às 19 horas. Ainda não sei se vou restringir um pouco esse horário, mas aí a gente divulga nas redes, né? E eu estou muito feliz com estes livros, Vandrei. São obras muito interessantes e importantes para a história da nossa cidade, né? O legal é que a obra principal, que envolve a memória urbana, ela é uma referência bibliográfica para os projetos e pesquisas, né? Questão mais científica, mas você não perde o lado lúdico da coisa, que é envolver a nova geração e as crianças. Eu visito tantas escolas, e aí as escolas fazem os trabalhos, os professores chegaram a fazer uma usina hidrelétrica, uma usina eólica, porque eu falo dos ventos, aí fizeram usina eólica. Esse aqui uma escola fez, cada criança punha uma fitinha e levava a Pandorga para casa e tinha que falar um fato pitoresco. Isso aqui eu trouxe, foi de outra escola, já tem alguns anos. Então também fizeram poemas, aí me dão os poemas, bacana. O Pão por Deus e tudo. Esse aqui foi a primeira escola que eu visitei, o voo da Pandorga Mágica na escola da Costa da Lagoa. Foi tão interessante que eles chegaram a fazer sessões de comunicação com uma escola dos Açores. Poxa, que legal. Sim, fizeram videoconferência com a escola dos Açores. O intercâmbio foi muito Graças interessante. à tecnologia que nos permite. Né? Eu tenho visitado muitas escolas, os professores fazem muita atividade com as crianças em função desses pontos da cidade que a história visita. Uma curiosidade ainda sobre as ruas. Por que as ruas têm nomes de municípios? Por exemplo, aqui tem a Rua São Joaquim, Rua Araranguá, Rua São José, enfim. Isso é da República também? Porque não é só aqui, nos outros lugares do Brasil. Eu acho que eu não sei te afirmar. É uma suposição, uma troca de gentilezas. Eu não sei te dizer. Realmente, sinceramente, não sei te dizer. Eu acho que essa tua pergunta suscita outras perguntas. Por exemplo, a questão do nome Florianópolis, né? Que é uma coisa que se polemiza muito. Florianópolis, Floripa, Ondina, Desterro. Não é? Tem pessoas que abominam o nome Florianópolis. Se nós formos olhar Florianópolis, Floriano, nós vamos ver pelo Brasil muitas cidades chamadas Floriano Peixoto. Muitas. É uma situação muito, muito polêmica. Para nós, para os mais antigos, bastante traumático, e para muitos inaceitável esse nome, não é? Eu mesma tive um Veiga, um parente que foi fuzilado em Anhatomirim, tive um Veiga,
né? Então, são creio que quase 3 centenas de fuzilamentos, assim, praticamente à revelia. Mas se a gente for pensar em nomes da cidade, nomes de ruas, nós vamos ver por Santa Catarina ruas com o nome Floriano Peixoto. Quer dizer, é uma homenagem a esse personagem, como tem homenagem a outros personagens. E vamos ver também nomes de municípios, como vamos ver nomes de santos. São iniciativas que as câmaras aprovam, votam, avaliam, mediante pareceres, às vezes pareceres um pouco mais elaborados, outros um pouco mais enxutos, um pouco mais rasos, mas são coisas para se pensar com muita seriedade e para se pensar não só para a nossa geração, mas para as futuras, o que esses nomes realmente significam. Essa coisa da toponímia é algo realmente fascinante e muito importante para a gente voltar a discutir. Por exemplo, aqui tinha uma rua que se chamava Rua do Ouvidor. Lá no Rio de Janeiro também tem. Porque ele morava lá, tinha a casa dele. Lá continua a Rua do Ouvidor. Aqui mudou. Aqui mudou. Mas é o mesmo ouvidor? Né? O ouvidor daqui era o juiz que vinha e que ouvia e definia as situações jurídicas. Esse era o ouvidor. Entendi. Ele tinha esse papel, um papel jurídico. Então ele morava na rua aqui. Morava naquela rua. Esse era o ouvidor daqui, o delegado para essa região. Entendido. Curiosidade, porque é uma coincidência de rua, né? Uma outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar é a respeito do patrimônio tombado e preservado. Existe, assim, uma quantificação de manutenção desse patrimônio na nossa cidade, um percentual, alguma coisa, seja positiva, razoável, negativa? Qual é a tua leitura e qual é a informação que se tem no tempo de hoje? Nós temos tombamentos aqui, proteção do patrimônio edificado e paisagístico e arqueológico também e natural em 3 esferas. A nacional, que é papel do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Temos a estadual, que é a Fundação... o IFAM. A estadual, que é a Fundação Catarinense de Cultura, que cuida. E a municipal, né? Que agora é a Secretaria de Urbanismo, né? Que cuida. Que antes era um papel do IPUF, do Instituto de Planejamento Urbano, e dentro do IPUF o CEFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do município. Em 1986, foi feito um tombamento de, creio que, cerca de 600 edificações no centro da cidade, que tombou 10 conjuntos de edificações. O entorno da Praça 15, a face leste e oeste, a General Bittencourt, a Bocaiúva, a Esteves Júnior, várias áreas. Foram 10 conjuntos que foram caracterizados, né? Conjuntos mais residenciais, conjuntos fabril, conjunto hospitalar, como a questão do Hospital de Caridade e seu entorno, sobrados, casarios térreos, chácaras, e foi uma medida pioneira no Brasil naquela época. Eu lembro, eu trabalhava no IPUF e eu e as minhas colegas na época, nós éramos chamadas por técnicos de outras cidades do Brasil que queriam entender como é que nós tínhamos conseguido levar adiante aquilo. Cujo prefeito era Edson Andrino. O prefeito era o Edson Andrino, teve uma coragem fantástica, uma sensibilidade muito grande, foi uma ação pioneira, né? Tinha uma equipe muito boa no IPUF na época. Silvia Lenze, a arquiteta Silvia Lenze estava conosco também na época. Então, a gente teve muita parceria, muito apoio de advogados também que trabalhavam no IPUF, nos deram um suporte jurídico muito importante. E, em seguida, nós tivemos as medidas legais de benefício, como isenção de IPTU, transferência de índice de construção, que são medidas que as pessoas ainda não conhecem bem. Tivemos o projeto Renovar, de incentivo à recuperação do casario. Então, eu penso, Vandrei, que é preciso sensibilizar as pessoas para os benefícios de ter uma unidade preservada. É algo a médio e longo prazo. Né? Volta e meia a gente vê aí um prédio antigo sendo demolido e corta o coração de quem tem esse apreço pela preservação. Né? Mas aí é toda uma discussão que envolve prefeitura e autorização, né? Bom, Eliane, muito bom o nosso papo, hein? Olha, ficaria aqui contigo viajando
antiga cidade, com essas histórias maravilhosas, né? Um trabalho acadêmico, científico, e que acaba, né, se desdobrando nessa viagem mágica aí da Pandorga, que é uma coisa que fascina, né? A imaginação, e uma imaginação com base em referências, né, e pontos reais, né, da cidade, do Brasil e do mundo. Enfim, eu acho que é um legado que você vai deixar para sempre, não só para a cidade, mas para as pessoas, né? Então, te agradecer por ter comparecido aqui ao Café e Prosa e muito obrigado pelas informações e todos os conteúdos aqui relatados. Eu que agradeço muito, te convido e a todos que nos assistem para estarem lá no Top Marketing no dia 23 de março, comemorando o aniversário da nossa cidade, e eu gostaria de abraçar a todos e apresentar os meus livros. Muito obrigada. Maravilha, essa foi a Eliane Veras da Veiga, arquiteta e urbanista, ela que nos trouxe aqui detalhes interessantes da cidade, do tempo antigo, do tempo atual, e falando sobre as suas vivências e as suas obras. O Café e Prosa tem a supervisão técnica de Ismael Souza e Lucas Gonçalves e a direção-geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Até a próxima.